Minha mantenha-se, panhar-mãos mais um bias. Ao sentir-se um tema muito simples e um procedimento muito simples que tem sido adotado amplamente na terreno na luta contra a Covid-19 e tema o procedimento chama de posição de decúbito ventral, ou seja, doente fica dita de barriga para baixo. Bom, esse é um procedimento que conhecido se eficácia na doentes que ARDS e síndrome de dificuldade respiratória aguda que tem origem em várias situações, desde situações infecciosas, traumáticas, etc., e que no fundo é um processo inflamatório, uma espécie de edema agudo do pulmão de origem inflamatória, que está cursa com uma insuficiência respiratória hipoxémica grave de difícil tratamento. Geralmente doentes precisam ser intubado e ventilado. E mostrar o como naquele caso a RDS moderada grave, é técnica de posição de decúbito ventral, ou seja, doente para dita de barriga para baixo, com um protocolo muito próprio, ou seja, o doente precisa fazer certas horas e que certos cuidados que tem que adotar. Portanto, é procedimento de mostrar como é e ajuda a aumentar o nível de oxigenação na sangue do doente e também ajuda a reduzir a taxa de mortalidade dos doentes. No contexto de Covid-19, e tem sido relatado casos doentes que têm ARDS nesse contexto de Covid-19 e que adotar a postura ou o procedimento de decúbito ventral e dados têm demonstrado como também tem tido bons resultados. Também para doentes que está entubado e ventilado, ou seja, doentes que está acordado, em espontâneo, que tem insuficiência respiratória, que não usa oxigenoterapia, ou ventilação não invasiva, ou até oxigênio de alto fluxo, e tem tido também, ou tem havido relatos de casos também de que, para 5 também a doente pode beneficiar de procedimento. E é claro que ainda é muito cedo, nesse momento, e que tem ainda dados muito concretos, estudos muito concretos, que não mostraram cabalmente de como é procedimento de decúbito ventral também eficaz no contexto de Covid-19, inclusive na doentes que está acordado, ou seja, não intubados e não ventilados. Mas sendo um procedimento simples, sem grandes custos, acha claramente como é um procedimento que não deve de adotar, sobretudo num país, uma Guiné-Bissau, que tem recursos, pensa que poderia desperdiçar qualquer tipo de tratamento ou procedimento que pode garantir ou que pode ajudar para não ter sucesso no tratamento de não doentes com Covid-19. Bom, qual que é o princípio de funcionamento de posição de decúbito ventral para ajudar a melhorar a oxigenação e, consequentemente, ou eventualmente, a reduzir a mortalidade. Não se vê como a hora que o doente virado de barriga para baixo. Nós uma parte de trás do pulmão, região posterior, e que região que tem a maior área do pulmão. A hora que não vira doente de barriga para baixo, primeira coisa, notou desetelectasia, manga de alvéolos que estava atelectasiado, ou seja, não aumenta a ventilação daqueles alvéolos e, consequentemente, notou reduzir chamado shunt. Depois, nós sabemos também como a hora que o doente vira de barriga para baixo, não passa a ter na maior parte de circulação pulmonar na parte de frente do doente. Nesse caso, que parte que está de barriga para baixo, na parte anterior do pulmão. O que está fazendo também com que não melhoria chamada relação ventilação-perfusão. Outra vantagem é como a hora que não vira doente
de barriga para baixo, não está a reduzir pressão que tanto o coração como o abdômen está a exercer sobre o pulmão, ou seja, até fica mais livre para poder ventilar. E por fim, nós sabemos também como a hora que não vira doente de barriga para baixo, não pode ajudar com que o doente liberte algumas secreções que tem pendente acumulado naquela zona do pulmão e, portanto, também por si só, por ajudar o doente ventilar melhor e fazer melhores trocas. Portanto, esses princípios de vantagens de fazer prone position ou posição de cúbito ventral ou doente de barriga para baixo. Portanto, no objetivo é ajudar o doente a melhorar as trocas gasosas e fazer melhor oxigenação. Consequentemente, se não fazer melhor oxigenação, até não poder reduzir a quantidade de oxigênio que não fazer naquele momento. E que isso não espera que no futuro não pode melhorar a probabilidade de se caso cure melhor. Portanto, o procedimento é muito simples. Aliás, existem vários protocolos de várias, no programa na internet de várias sociedades de como é que o doente de fazer procedimento, mas o princípio geral é tão simples quanto esse. Quanto mais tempo o doente fica na posição de barriga para baixo, melhor. Ok? Ou seja, na caso de Guiné-Bissau, e que é que não sugeri, e sobretudo, e que tem sido feito também para isso, naqueles doentes que têm autonomia, ou seja, em doentes jovens, autónomos, que não podem instruí-lo, não falar, olha, de X em X tempo, o líder fica de barriga para baixo, ou fica de barriga para baixo o mais tempo possível, e ele cansa, X em X tempo, mudar para o lado direito, mudar para o lado esquerdo, por isso sinta, pronto, mas quanto mais tempo fica de barriga para baixo, melhor. Esses que princípios gerais. Mas não pode também fazer um esquema muito fixo, não pode mostrar doente e não falar, fazer de maneira. Okay? Na fim do vídeo eu não disse uns esquemas só para poder ficar com um exemplo. Portanto, o procedimento basicamente é esse. O que é importante depois, a hora que não decidir adotar procedimentos, não tem que vigiar claramente, obviamente, doente, não é? Imaginou como não falar doente, como eu tenho que ficar briga para baixo. Que é que sugerir como a partir do momento que o doente adota uma postura de cúbito ventral, por exemplo, não tem que vigiar 15 minutos depois para ver como é que o oxigênio está. Se melhorar, que melhorar. Se o doente não tolerar a posição, e que não tolerar. E está com mais dificuldade respiratória ou não, por não poder tomar medidas. Ok? E também, obviamente, se não perceber como a doente que não melhorar, ou pelo contrário, até bem e piora, também não tem que interromper o procedimento. Okay? Portanto, mais um bias, esse é um procedimento muito simples, que tem custo praticamente nenhum, e se não consegue explicar ao doente ele bem, um doente autónomo, isso é tal, é fácil de executar e não pode ter até bons resultados. Okay? Portanto, na fim do vídeo, disse só uns slides, que alguns elementos que eu acho por ser importante para ir a voz, para poder iniciar, se isto se boca esteja no vazio, e se boca não fácil, para iniciar esse tipo de procedimento, pensa, nunca tem nada a perder, pelo contrário, não tem a ganhar. Portanto, mais um bias, não fica ali, na espera que uma vídeo não seja útil, e na espera também que uma boa mandando propostas de mais temas que eu não puder abordar, a mim ou até convidando outros colegas médicos ou de outras áreas que por ser interessante e pedir-se para PP Boss de alguns temas que vou poder achar como é fundamental nesse momento. Mais um mês vou ficar direito, força, coragem, que não chega lá.